Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. No programa de hoje vamos falar sobre a educação infantil e descobrir mais sobre essa importante etapa no trabalho de construção do ser humano. Vamos discutir a importância da educação infantil, como as novas tecnologias podem ajudar neste processo e a importância da família na ajuda aos pequenos alunos. Com a palavra, a pedagoga Iolene Lima. O que é a educação infantil? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela tem início ao 0, de acordo com a legislação, e vai até 5 anos e 11 meses, porque a partir dos 6 anos espera-se então que a criança seja matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. A educação infantil é dividida em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente tem a creche, que é de 0 até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, que é o segundo bloco, que se inicia aos 4 anos de idade. A obrigatoriedade hoje, pela legislação, é a matrícula aos 4 anos de idade, ou seja, na pré-escola, e não na creche, como matrícula obrigatória. O que é ensinado na educação infantil? As primeiras aprendizagens estão vinculadas aí à questão do sujeito, de quem sou eu, né? Quem sou eu? A gente se constitui sujeito primeiramente na família e logo após no convívio social, na coletividade. Então, se constituir sujeito. E como que se constitui sujeito? Se constitui sujeito levando-se em consideração alguns direitos. E esses direitos são premissas estipuladas, descritas na BNCC da educação infantil, né? A BNCC ela pressupõe 6 direitos de aprendizagem, pelo qual toda criança tem que passar e tem que ter garantido para o seu desenvolvimento integral. Qual a importância da educação infantil? Quando você aprende quem é você, que sujeito é você, você consegue se conhecer para conhecer o outro. Você só consegue olhar para o outro primeiro se você se conhecer, se você se olhar. Então, esse direito, que é o direito do conhecer, que está previsto na BNCC, é imprescindível, como os outros. Por exemplo, a BNCC estipula o direito do conviver. A criança tem o direito de conviver, primeiramente no primeiro núcleo familiar, que é, né? Que pai, mãe, tio, avós, que é a família, e depois de expandir essa convivência nos pequenos grupos, até se aumentar em grandes grupos sociais. Então, se você tem mais dificuldades, ou se você não passou pela educação infantil, ou se você não teve, por exemplo, experiências do conviver, possivelmente, não é fato, mas possivelmente, né, você pode desenvolver problemas depois no seu convívio social. Eu não gosto muito de rotular, né? Você falar que uma criança tímida vai ser um adulto tímido. Mas a criança tímida tem o direito de conviver para se expressar, né? E aí desenvolver outras habilidades, outras virtudes que a gente chama, e aí ser um indivíduo mais tranquilo, mais resiliente, mais paciente, né? Mais criativo. E é assim conseguir conviver nesse século XXI que exige tantas competências diferentes do que aquele no qual, por exemplo, eu nasci. Como o ensino infantil ajuda no desenvolvimento da criança? Eu creio que uma das principais contribuições da educação infantil para um contínuo desenvolvimento da educação básica e desse sujeito que vai chegar depois lá à fase adulta, possivelmente aí até na graduação, né, na faculdade, na pós, é a questão das habilidades, e aí as habilidades socioemocionais, né, as sociais e as emocionais. Essa coisa que está envolta no ser humano, que é o saber conhecer o outro, é o saber se posicionar, é o saber se expressar, falar, por exemplo, né? Uma criança que tem seu direito de aprendizagem muito trabalhado e reconhecido na educação infantil, estimulada para conviver dentro do grupo, para se expressar, para brincar, né? Enfim, precisa se desenvolver em todos os aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais. Ela
tem mais chance de ser um indivíduo mais maduro, mais equilibrado. E aí eu estou falando do adulto, mas ela também tem chance de ser uma criança maior, né, um adolescente, mais preparado para os desafios impostos aí pelo século XXI, por exemplo, os desafios frente à tecnologia. Eu não sou nativa digital. As crianças que nós temos aí, né, nascidas da última década, por exemplo, elas já são tidas como nativas digitais. Ou ainda no meio aí dos acadêmicos, eles são tidos como crianças geração alfa. Eles já nasceram praticamente aí com a tecnologia nas mãos. E esse fato de ter acesso à informação, essa agilidade, esse mundo plástico, ágil, veloz, que exige tanta adaptação, né, precisa ter um equilíbrio interno para lidar com esses fatores externos. E a educação infantil trabalha muito essa questão de quando você fala para uma criança assim, espera a vez do outro, saiba ouvir o outro, olha, ele vai falar agora, vamos escutar o que o outro diz. Você está preparando essa criança para esses desafios. Essa coisa da gente ter hoje, por exemplo, na frente do nosso computador, 50 telas abertas, vamos fazer uma analogia. Às vezes, eu, por exemplo, que né, já tenho mais de 50 anos, tenho uma dificuldade ao ter 10 janelas abertas e às vezes me perco no meio das janelas. Quando você pega uma criança que é da geração alfa, essas janelas abertas, por exemplo, vou fazer a analogia agora, serão 10 coleguinhas falando ao mesmo tempo. Você tem 10 janelas abertas. A predisposição de interação dessa criança que nasceu já na geração alfa é muito maior de interação, de estar ao mesmo tempo ouvindo todo mundo. Se você perguntar para ela, o que o fulano falou? Ela pode ser que te dê a resposta correta, porque ao mesmo tempo ela estava ouvindo os 10. Então é uma geração diferente da minha. O que pode ser considerado educação infantil de qualidade? Primeiro, acesso para todos. Enquanto a gente não tiver todas as crianças com o direito à educação infantil, a gente não pode falar de educação infantil de qualidade, porque qualidade pressupõe para todos, qualidade não para alguns. Então, o acesso à educação infantil tem que ser para todos. E aí não basta acessar, porque tem que acessar e permanecer, né? E essa permanência, ela também pressupõe outras coisas, como infraestrutura, como brinquedos, como espaço adaptado para a criança. Há algum tempo atrás, algumas décadas, se imaginava que criança era um adulto em miniatura, né? Muitos teóricos viam assim. Hoje a gente já sabe, criança não é adulto em miniatura. Criança tem especificidades da faixa etária, da psicologia do desenvolvimento e tem que ser tratada e respeitada assim. Por isso o ambiente tem que ser trabalhado também. Não dá, por exemplo, a pegar uma sala de ensino fundamental ou de ensino médio com carteiras altas e colocar crianças de 2 anos de idade. Então, é necessário uma infraestrutura. Nós, na educação infantil, a gente usa muito o lúdico para estimular a criatividade, estimular a fantasia, estimular essa coisa do mergulhar naquilo que você não conhece, no desconhecido, já trabalhando ousadia, criatividade, né? A coragem, que são competências necessárias para o século que nós estamos. Então, existe uma gama de fatores e termino dizendo que, apesar do acesso, apesar da permanência com esse monte de fatores atrelados, o que eu concluo que seja um primordial é a ação docente junto com as crianças, né? É o protagonismo da criança, mas também o protagonismo do professor. Então, para uma educação infantil de qualidade, nós temos que ter também docentes de qualidade, docentes formados, docentes em capacitação continuada. Nós temos aí muitos docentes que não estudaram, né? Que não estudaram, por exemplo, a BNCC, estão formados antes da promulgação da lei, que foi em 2017. Então, nós temos aí a maioria dos 2.800.000 professores que nós temos no Brasil que estão formados antes da lei. Então, nós precisamos capacitar os professores para entenderem hoje o que esse documento norteador, normatizador, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele descreve para a educação infantil. O que mudou na educação infantil nos últimos anos? Nós tivemos muitas mudanças nas últimas décadas em relação à educação infantil. E eu creio que a primordial, a mais importante, com certeza, foi a mudança de postura teórica. Nós paramos de olhar para a educação infantil como uma fase só de cuidado,
para enxergar a educação infantil como uma fase de cuidado e crescimento. Então, nós tínhamos no Brasil e em diversos lugares do mundo essa coisa de educação infantil é um lugar para você colocar crianças e alguém tomar conta. E, de fato, nós chegamos à brilhante conclusão de que o espaço da educação infantil e o segmento da educação infantil pressupõe cuidado, mas não é só cuidado. Ele detém a questão do crescimento da integralidade desse sujeito, que é tão pequeno, mas que vai se tornar adulto. Então, eu acho que essa mudança teórica de postura frente à educação infantil foi a principal mudança que nós tivemos. Mas nós também tivemos mudanças conceituais de aprendizagem, nós tivemos mudanças conceituais, por exemplo, em relação à psicologia do desenvolvimento. A neurociência trouxe muita mudança de como é esse sujeito que aprende e como eu posso fazer com que esse sujeito aprenda melhor, né? Então, eu vejo que mudanças e acréscimos nós tivemos muito na educação infantil. Mas, de fato, se não mergulharmos nela e não tivermos uma postura de reconhecer a importância dela, não adianta. Continuaremos tendo a postura antiga de somente cuidado. Então, eu acho que a sociedade civil, de forma geral, precisa entender que educação infantil não é só cuidado. Não é só pegar a criança ou você só entrar na fila da creche para fazer a matrícula, porque você precisa ir trabalhar pensando que alguém vai cuidar do seu filho. Então, eu acho que a sociedade civil precisa entender, e aí faz todo sentido algumas campanhas que a gente tem visto aí nas redes sociais, agora por conta, inclusive, da época que nós estamos vivendo, de reconhecimento da ação docente na educação infantil. O que deve ser feito para melhorar a educação infantil? A educação infantil pressupõe uma aliança firme, uma parceria estruturada, consolidada com famílias. Então, para a melhoria da educação infantil, não só na nação, mas no nosso município, nós precisamos envolver mais as famílias. As famílias precisam entender o que acontece na educação infantil e, inclusive, a importância dos atos, das atividades, que aquele pintar não é só pintar. Uma vez eu estava num grupo de colegas e aí uma pessoa estava fazendo uma atividade com o filho, e enquanto a gente conversava, fazia um trabalho, inclusive, da faculdade, e aí a pessoa virou para a criança e falou assim: rabisca aí. Né? Lógico que eu entendo que não foi por maldade que falou, mas essa falta de entendimento de que aquela pintura não é um rabisco, tem um significado, aquilo ali tem relevância para a criança. Então, essa primeira ação de explicar, alguns lugares do mundo, por exemplo, trabalham com escola de pais. Eu gosto muito desta ideia, não de que a gente tenha que escolarizar os pais para que eles aprendam a ser pais, porque ser pai, ser mãe, ser família, não tem manual de instrução, não é verdade? Mas no sentido de ajudar, de colaborar, de dizer que existem caminhos, né? E que existem possibilidades. Então, eu acho que isso também é papel da escola, é papel da sociedade civil organizada, é papel do poder público, de estimular, de trabalhar com os pais, para que eles entendam a importância da educação infantil. E pais que compreendem são mais aliançados, são mais parceiros e conseguem, assim, juntos com a escola, melhor desenvolvimento. Não é transformar os pais em professores, porque os professores são professores e os pais são pais, cada um no seu papel, mas sim uma parceria de sucesso, uma parceria onde que os pais consigam realmente entender a ação docente que acontece dentro da escola. Qual é a importância da família no ensino infantil? Pais ou família, né? Porque não é toda criança que tem a felicidade de estar com os pais, né? A família, de forma geral, é o primeiro núcleo social no qual a criança está inserida. Ali acontecem as primeiras experiências de convívio social e as primeiras experiências de aprendizagem. Então, o que a gente costuma muito falar para famílias, e falar para pais, né? Mães, avós, muitas vovós, né? Cuidam dos netos hoje para que os pais possam trabalhar. Primeiro, cuidado, nós somos espelho. Então, às vezes a gente olha uma criança tendo algum comportamento que às vezes você não acha muito legal, né? De repente, aquele comportamento é o espelho de alguém do núcleo familiar.
Então, as crianças são, sim, elas se espelham, elas imitam. E se a gente lembrar de quando a gente era criança, por exemplo, eu andava com os sapatos da minha mãe pela casa, né? Eu me lembro disso, de colocar o avental da minha mãe, porque a gente se espelha mesmo nesse primeiro grupo que a gente tem contato. Então, os pais, primeiramente, eles precisam entender que eles são espelho e eles são referência, a família é referência de núcleo social. Então, essas primeiras experiências que acontecem na educação familiar, dentro do núcleo familiar, elas tendem a se repetir nos outros núcleos. Então, uma criança que faz birra, por exemplo, muita birra dentro do núcleo familiar, ela tende a fazer birra lá na escola, ela tende a fazer birra no parquinho, onde tem outras crianças, ela tende a fazer birra na festa de aniversário, né? Porque ela reproduz um comportamento. Então, é muito importante essa ação conjunta de escola e família, para que a família entenda que ela é esse primeiro grupo de trabalho de aprendizagem, de fato. A escola não é. A aprendizagem não acontece somente na escola e não começa somente na escola. A aprendizagem começa no seio familiar. Quando a gente costuma falar de alfabetização, né, que é ali no finalzinho da educação infantil, no início do fundamental, a gente acha até engraçado, porque os pais têm uma preocupação, e aí, aprendeu a ler? Quando que vai aprender a escrever? Aprendeu as letras? E a gente costuma falar, mas aí ele não vai aprender letra, não vai aprender a ler e escrever agora, no primeiro ano, no sentido de que a alfabetização não começa agora. A alfabetização começou lá no ventre materno, quando cantava para a criança, quando lia história, ainda com o bebê na barriga, né? A alfabetização acontece quando você está na frente da criança, por exemplo, e fica lá, mamãe, papai, pedindo para a criança repetir, né? A alfabetização é isso, né? Então, isso que a gente tem que mostrar para as famílias. As ações que são desenvolvidas na escola, elas são um contínuo das ações que são desenvolvidas no seio familiar. Como as novas tecnologias podem ser aproveitadas na educação infantil? Primeiramente, a gente precisa entender que tecnologia não é só internet. Tecnologia não é um iPad, tecnologia não é um iPhone na sua mão, né? Quando você tem lá, por exemplo, um balde com água e um pote e uma anilina, e você vai fazer uma experiência ali, transformando a cor da água, isso é tecnologia, né? Mas eu percebo que as pessoas, toda vez que a gente fala em tecnologia, remonta só a tecnologia do ponto de vista da informatização, da informática, né? Dos softwares e hardwares, mas não é só isso. Mas, de fato, essa tecnologia, que são as tecnologias de informação, né? Quando elas adentram no ambiente escolar, e agora, mais do que nunca, elas estão dentro do ambiente escolar e do ambiente e das casas, né? Elas trazem muitos ganhos. Mas nós temos também que ter cuidado quando se trata de criança pequena nessa fase da educação infantil. A OMS diz, ela tem uma tabelinha da quantidade de horas que uma criança deve ficar exposta, por exemplo, a uma tela, porque a exposição exagerada a uma tela também traz prejuízos para o desenvolvimento, né? Traz ansiedade, por exemplo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, ela não pode ficar 4 horas na frente de uma tela. E a gente também precisa explicar isso. Então eu vejo, por exemplo, agora nos comentários, né, de internet, Facebook, essa coisa toda das redes sociais, uma preocupação de algumas famílias de que, mas a aula online não está o horário todo online, né? Não está das 7 ao meio-dia 20, ao meio-dia 40 online, ou não está das 7 às 11h30 online, no caso da educação infantil. Mas você já imaginou expor uma criança de 3 anos de idade a 4 horas e meia de exposição à tela? É demais. Primeiro que a criança não aguenta, né? Ficar 4 horas e meia sentada na frente ali. E as pessoas ficam assim, mas como na escola ela fica? Mas na escola ela não fica exposta à tecnologia 4 horas e meia. Ela brinca, ela volta, né? Ela vai para o parque, ela troca de cantinhos. Então, a gente precisa entender que tecnologia, primeiro, não é só soft, não é só computador, não é só isso. Mas que traz ganhos, traz muitos ganhos. O primeiro deles é essa coisa do vencer barreiras. A tecnologia nos ajuda a vencer barreiras. Então, nós podemos estar aqui, como eu estou aqui agora, e no toque de um dedo, eu posso estar entrando no Museu do Louvre e mostrar uma obra de arte para uma criança de 4, 5 anos de idade. Eu posso estar aqui e também, num toque do dedo, entrar aí no site, por exemplo, do Zoológico de San Diego, que está todinho online, e fazer um tour 360 graus sem sair de casa. Então, a tecnologia, ela meio que nos ajudou a tornar mais
fácil o acesso a coisas que antes eram muito difíceis, se você pensar em massificar isso, o maior número possível de crianças. Quantas crianças poderiam ir ao Museu do Louvre? Agora, do ponto de vista da tecnologia da informação, hoje qualquer um pode ir ao Museu do Louvre ao toque de um dedo. Então, o acesso à informação trouxe ganhos riquíssimos e a gente não pode perder isso, tem que fazer com que isso seja um aliado no processo de desenvolvimento infantil, tomando os cuidados que a OMS diz em relação à exposição de tela. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.